Olá, começa agora mais um CIEBcast, o videocast do CIEB, do Centro de Inovação para a Educação Brasileira. Eu sou Júlia Santana, diretora executiva do CIEB, e é muito bom estar com vocês novamente aqui para discutir um assunto que é tão importante, ele é querido, é um assunto muito querido. A gente vai falar hoje de recursos educacionais digitais da matemática, e foi por isso que eu falei, ele é querido. A matemática é muito querida por muita gente, e a gente entende que a tecnologia, né, no processo de aprendizagem da matemática, pode dirimir muitas das questões sensíveis de estudantes e da luta dos professores em relação ao processo de aprendizagem da matemática. A gente está muito satisfeito no dia de hoje no CIEB para fazer o lançamento de uma nota técnica que vai trazer luz a esse tema, que vai trazer mais inovação, vai poder contribuir de forma bem expressiva em escala em todo o Brasil com esse processo de implementação de recursos educacionais digitais da matemática. O lançamento da nota de hoje, a nota se chama Recursos Educacionais Digitais Pedagógicos, Matriz de Referência para Avaliação e Seleção na Área de Matemática. Ela já está disponível, vocês assistindo o CIEBcast podem chegar aí na descrição, clicar e vocês vão ver a nota. Não deixem, por favor, de fazer seus comentários, dar suas contribuições, tanto no que diz respeito à nota, quanto no que diz respeito também ao CIEBcast. Hoje a gente buscou compor uma mesa, hoje é feito de forma remota, porque a gente não queria perder a oportunidade de estar exatamente com esses especialistas que foram convidados para estar aqui conosco hoje. Nós temos a participação da Isabel Farad Schwartzman, que é a autora da nota. Olá, Isabel, muito obrigada por ter você aqui conosco. A Isabel é consultora em inovação e política educacional, mestre por Harvard, e atua em governos, empresas e organizações internacionais na seleção, implementação e avaliação. A Isabel tem uma experiência muito vasta nesse campo e, né, essa consciência, né, Isabel, dessa perspectiva da gente conseguir cada vez mais ampliar o que já tem sido mais costumeiro no setor privado, nas escolas privadas, para o setor público. Então, quanto mais técnica a gente trouxer para esse processo da seleção e avaliação dessas soluções, né, Isabel, mais a gente consegue garantir a expansão para as redes públicas de ensino do Brasil, que tem sido algo muito importante para a gente. Obrigada por você ter feito a nota, parabéns, e obrigada pela tua companhia aqui. Eu que agradeço, estou muito feliz, Júlia, de estar aqui com vocês conversando. Que bom. Dou também as boas-vindas ao professor Jorge Lira, da Universidade Federal do Ceará, e coordenador do Centro de Excelência em Políticas Educacionais. O professor atua com governos e organizações sociais, tem uma vasta experiência também nesse processo, né, professor, da integração entre políticas da matemática, entre esse esforço de tornar a matemática algo mais palatável e prazeroso para os nossos estudantes e no ensino para os professores. E tem um trabalho muito legal sobre o qual ele vai contar também com a Secretaria de Educação do Ceará. Bem-vindo, professor. Obrigado, Júlia. Obrigado a você, ao CIEB, né, por essa iniciativa belíssima, tanto do podcast quanto também da nota. Parabéns à professora Isabel por esse trabalho, né, que tive o prazer de conhecer. E saudar você, professora Isabel, a Sônia e a todos que vão nos acompanhar aqui nesse debate urgente, necessário e bonito. Não é urgente, necessário e bonito, não tem tríade mais legal, né? Sônia, também queria dar boas-vindas à professora Sônia Freitas Fonseca. Ela é técnica da Secretaria Estadual do Paraná, teve atuando em sala de aula por 21 anos, conhece como ninguém, né, essa perspectiva do professor e do estudante nesse momento em que todos, né, Sônia, eu acho que lutam aí pela atenção e pela parte do engajamento dos estudantes no processo de ensino. Atualmente, a Sônia participa, né, atua no Programa de Formadores em Ação da Secretaria de Estado de Educação do Paraná, que é um programa lindo em que o secretário Rony Miranda vem falando muito dele com muito carinho. A gente tem muita admiração pelo trabalho de vocês. Vai ser muito bom ouvir a tua experiência também. Bem-vinda. É uma honra estar aqui e um prazer muito grande em poder compartilhar nossa experiência aqui no estado do Paraná e acredito ser inspiração para outros estados também, porque é um trabalho e uma luta de todos, né?
Sem dúvida, e provavelmente não foi fácil, né, Sônia, chegar até aqui. Esse trabalho parece talvez menos complexo agora, mas essa trajetória toda vai ser muito bom ouvir também um pouquinho, colher da sua experiência. Eu queria queria que a gente começasse com a Isabel. Isabel, se você puder contar um pouquinho o que essa nota... A gente tem aqui uma preocupação muito grande no CIEB de cada uma das notas técnicas ser muito útil para quem está na operação de secretarias, né, e que se traduz essa realidade também para diretor de escola, para professores. Então, o que a gente pretende com essa nota, e a Isabel trouxe um trabalho muito cuidadoso e dedicado nesse sentido, né, é viabilizar, facilitar, né, Isabel, esse processo de avaliação, de seleção de recursos educacionais digitais no campo da matemática, e eu acho que é um ferramental muito importante que vai ajudar, sem sombra de dúvida, as secretarias, né, de educação, os gestores, nesse processo de seleção. Você pode contar um pouquinho para a gente o que traz, o que vem de ferramenta na nota e como é que isso pode ser utilizado? Porque aí eu contando um pouquinho da minha experiência também, né, como secretária de educação, era muito recorrente, eu imagino, como para gestores de escolas, né, técnicos de secretaria, né, Sônia, como é frequente a demanda, né, a procura nas secretarias, por pessoas que possam escutar fornecedores que estão querendo ofertar soluções, né? E muitas vezes a gente tem a sensação de que, de repente, aquela solução não é a ideal, mas a gente não sabe, muitas vezes, como avaliar, como dizer, como indicar isso, né? Então, acho que Isabel nos brindou aqui com um trabalho muito legal que ajuda nesse como, né, Isabel? Então, acho que a vida, provavelmente, de quem busca selecionar bem e justificar o porquê não também, vai ser facilitada. Conta para a gente um pouquinho como é que isso vai se dar agora. Muito bom. Júlia, de novo, obrigada por promover esse debate, né? Encomendar, né? A gente planejou junto fazer essa nota, junto com o CIEB, e teve bastante interação também aí do time do CIEB, né? E também a gente poder ter essa discussão aqui agora, essa conversa. Eu vou contar um pouco sobre o que é essa nota, né, e como é que ela foi elaborada e as características, e aí eu vou entrar nesse tema que você mencionou sobre como que ela, de fato, foi pensada para ser útil para as secretarias, né, nesse processo das escolhas das tecnologias educacionais ou dos recursos educacionais digitais. Eu acho que uma felicidade que a gente teve foi de começar essa discussão pela matemática, porque a matemática, né, além disso, obviamente, uma área muito, né, essencial, muito importante, existem muitas pesquisas já nas últimas décadas sobre recursos educacionais de matemática, um tanto no Brasil, mas muito em muitos países diferentes, né, assim, ao redor do mundo. Então, a gente fez também um pouco dessa compilação de pesquisas aí das últimas décadas, e a gente tem tanto algumas características dos recursos educacionais que a gente percebe, né, que tem demonstrado ser mais efetivos, e também modos de uso, né, que eu acho que são interessantes, que a gente tentou trazer um pouco para essa nota. Então, pensando em modos de uso, né, a formação dos professores para o uso é uma coisa muito importante, né, que os estudantes possam utilizar diretamente os recursos, colocando a mão na massa, que seja complementar às aulas dos professores, mas que não seja o principal recurso ou o único recurso, né? E que sirva objetivos bastante específicos ali dentro da sala de aula, e que também, de alguma forma, permita, né, ou contribua para uma colaboração entre os estudantes e para aproximar também as relações entre professores e estudantes, ou ampliar o conhecimento dos professores sobre quem são esses estudantes, enfim. Então, tem uma série de formas de uso. E em relação às características, também elas estão bastante alinhadas à ciência, né, e ao conhecimento sobre o ensino e aprendizagem da matemática. Então, por exemplo, recursos educacionais digitais em que é possível manipular objetos digitais para compreender melhor os conceitos da matemática, né, ou para que se possa praticar atividades, exercícios e consolidar aqueles conhecimentos mais procedimentais, né, de como fazer fazer as contas, né, e resolver os problemas matemáticos de uma forma em que o nível, né, que a plataforma se adapte ao nível do estudante, aos tipos de erros que o estudante fez, etc.
né, que possa ter um feedback, né, que seja imediato, enquanto o estudante está ali pensando, tentando resolver aquele exercício, já venha esse feedback, por exemplo, e que ele seja não para dar a resposta total, mas para auxiliar no raciocínio do estudante, né, fazer um pouco essa mediação. Então, são possibilidades da tecnologia que, na verdade, amplificam, né, e aprofundam metodologias do ensino e da aprendizagem de matemática. Né, e é interessante porque eu acho que na parte na rubrica, né, na metodologia, você já estimula que isso seja percebido pelo gestor que está fazendo a seleção, né? Foi intencional esse processo, né? Perfeito. E aí eu acho que a gente partiu muito daí, né? Então, agora, a rubrica, ela tem 5 critérios, e aí dentro de cada critério, ela tem subcritérios, né? Então, o desenho educacional é o primeiro critério, que trata desses temas, né? Assim como também da aderência ao currículo, a BNCC, né? Da pertinência dos conteúdos, da linguagem para aquela faixa etária, e esses temas que eu mencionei sobre as funcionalidades interativas alinhadas com as metodologias de ensino da matemática. Mas tem outros parâmetros que são importantes quando a gente pensa na política pública educacional, né, que envolve a matemática. Então, tem aí o parâmetro tecnológico, e aí entra tanto a questão da usabilidade, né, se precisa ter um aprendizado para saber usar aquilo, ou se é mais intuitivo, né, tanto para os estudantes quanto para os alunos, quanto os estudantes quanto para os professores. Se a tecnologia é atualizada, né, e funciona bem, se é adequada a infraestrutura da rede, porque pode ser que a tecnologia seja bastante avançada, mas que nas escolas daquela rede não se permita usar, né, não seja possível ainda. E também a questão do uso de dados, né, e da ética em relação ao uso de dados aí dos estudantes e dos professores. O terceiro critério é acessibilidade, né? Aí a gente fala sobre a questão mesmo da equidade, a gente está pensando mais, né, que seja acessível para grande parte, né, a totalidade dos estudantes. Então, pensando que às vezes a escola pode ter a conectividade, mas a casa de alguns estudantes não vai ter, né? Então, alguns estudantes vão poder fazer uma tarefa em casa e os outros não, mas talvez se ela puder ser usada também online, como parte daqueles recursos, isso possa ser ampliado, né? Por exemplo, né? Ou também que ela possa ser acessível para diferentes níveis de aprendizagem, ter um suporte para quem ainda não está no nível do currículo daquele ano, né, esteja com alguma defasagem, mas a tecnologia possa auxiliar nessa recomposição, né, a trazer esses conteúdos, esses conhecimentos, e também, claro, os estudantes com deficiências. Aí tem uma série de questões específicas que as tecnologias podem auxiliar muito. Então, o terceiro critério seria acessibilidade. O quarto a gente chamou de evidências, né? O que são as evidências? E aí tem dois subcritérios. Então, o primeiro é que tenha sido já utilizada em contextos parecidos, é ideal, né? Às vezes é uma tecnologia muito nova que está vindo de outro país, né? Que está sendo traduzida, é muito interessante, mas talvez ela possa ser usada talvez em menor escala, né? Naquele contexto, antes de ampliar, por exemplo. Então, a prática naquele uso em contextos parecidos é interessante, e a questão aí de pesquisas e evidências de fato, né? Então, assim, que evidências já foram compiladas, né? Seja em pesquisas qualitativas, seja em conversas com professores, e seja também em avaliações de impacto aí mais robustas, que de fato, né, podem avaliar se aquela tecnologia ajuda a aprendizagem. Então, tem vários níveis também de tipos de pesquisa que podem contribuir para informar em relação à qualidade daquela ferramenta. E aí, o último critério que a gente colocou, a gente está chamando de suporte para a implementação. Então, isso vai depender também, e a gente vai discutir, acho que isso um pouco mais para frente, né? Se vai ser uma compra de licenças, né? Daquele recurso educacional digital, ou se vai ser uma curadoria, por exemplo. Mas pensando né, principalmente se houver uma parceria formal, né, com uma empresa ou com uma organização que oferece esse recurso educacional digital, é importante que aí nesse contrato, nesse acordo de cooperação, tenha também um suporte para os professores, né, que vão estar usando. E aí também a gente tem vários tipos de suporte, né, a formação dos professores, né, algum tipo de alinhamento com o currículo, ou possibilidade, né, que se organize os conteúdos conforme a sequência do currículo, por exemplo, e o suporte técnico mesmo para, né, eventuais bugs, falhas ou até dificuldades na utilização. Então, são esses 5 critérios que a gente trouxe.
Isabel, sabe que te ouvindo, assim, eu já penso, né, como é raro isso da gente conseguir juntar questões mais burocráticas e administrativas à execução mesmo de algo que pedagogicamente é tão importante, né, o professor Jorge também confirmando, assim, né, e te ouvindo eu vejo, né, assim, com a consolidação desse processo, a gente tendo a rubrica circulando e gestores de secretarias tendo a expectativa de que seja justificado ou contratado a partir dessa lógica, o próprio setor produtivo vai pensar, né, trabalhar já buscando garantir isso, né? Eu vejo como gestora, né, assim, eu vi que houve, infelizmente, algumas experiências em que houve contratação de soluções que não foram utilizadas por conta justamente dessas questões relacionadas à infraestrutura ou a suporte, né? Então, trazendo essa matriz, já se vê que esses assuntos são interdependentes, né? Não adianta estar com a super geração se você tem, na realidade, na escola, questões relacionadas à infraestrutura, né? Perfeito. Há um ponto que eu não falei, mas que tem a ver né, nessa parte do suporte à implementação, eu imagino que a Sônia deve mencionar isso também, são os dados para monitoramento, né? Então, que a rede, claro. que também se ofereça dados, né? Para que a rede possa fazer essa gestão, né? Porque no final do dia o que vai fazer, né, grande parte da diferença vai ser a gestão da rede mesmo. Uma tecnologia de qualidade, né? Um fornecedor que apoia, mas a rede está ali ativamente fazendo essa Perfeito. Gestão. Eu vou agora passar para o professor Jorge, assim, eu tenho muito, assim, esse desejo nosso, né, Jorge, de a gente conseguir cada vez mais tornar a matemática algo simples, gostoso, divertido, né, e a potência que tem a tecnologia nesse sentido de apoiar professores e estudantes, isso que a Isabel trouxe também, né, assim, de viabilizar esse uso das soluções mais atualizadas possíveis, mas, ao mesmo tempo, considerando a realidade de cada rede, né? Eu vejo muito no seu trabalho esse foco, né, de como a matemática será mais produtiva e mais proveitosa com a troca entre pares, entre estudantes, né, com examinando situações autênticas da matemática, são boas perspectivas, né, se bem aplicadas, né, professor? Não, com certeza, Isabel, mais uma vez, saudar a todos, né, que nos acompanham aqui. A professora Isabel e você trazem esse ponto de que o documento, a nota, né, técnica, ela concilia aspectos que, aparentemente, para o gestor, para o profissional, digamos, da educação, às vezes são aspectos que não dialogam muito. E esse é um dos pontos-chave, realmente, da contribuição do CIEB, da professora Isabel e toda a equipe com a produção dessa nota. Eu ressaltaria outro, que tem a ver com essa direção também. A gente sempre tem um debate, às vezes um tanto tenso, entre o desenvolvedor da tecnologia, ou seja, aquele que está bem animado, o cientista de computação, o cientista de dados, que traz ali uma parafernália muito interessante, com a automatização de processos, com a geração de textos e conteúdos, ainda mais com o advento da IA, potente, acessível, disponível, e, do outro lado, aquilo que é o fazer pedagógico, a realização e implementação do currículo, a prática do professor, que, quando a gente observa assim de perto, parecem que carecem realmente de um choque de gestão, de um choque de inovação, não é? Especialmente se a gente olha para a formação inicial desses profissionais. Então, esses dois polos estão aí, eles precisam ser integrados, e o documento aponta muito nesse sentido, porque as considerações, várias das rubricas que são exibidas, elas perpassam por discussões que eu acho que até vão além do escopo da inovação tecnológica. Me permito explicar. Primeiro ponto, assim, fazendo algum resumo da leitura que eu mesmo fiz do documento, de um viés, talvez, pessoal meu sobre o que tem de contribuições ali. Primeiro ponto é que vocês trazem, né, a professora Isabel, toda a equipe, trazem um olhar sobre os indicadores de aprendizagem. Se a gente começa pela primeira página, quando fala do resultado do SAEB, aí já vem uma interrogação. Será que nós estamos avaliando aquilo que é matematicamente interessante, relevante? Será que as perguntas feitas nos testes de larga escala sugerem realmente aprendizado matemático? Claro que o Brasil tem um sistema muito robusto de avaliação. A professora Sônia está aqui como representante da secretaria, sabe que esses resultados pautam, norteiam muito dos processos de gestão, como a própria Júlia, que tem experiência na gestão. No entanto, a gente também sabe que essas avaliações ainda são caixas pretas, inexpugnáveis. A gente tem pouco acesso a quais os preceitos, quais são as premissas cognitivas, matemáticas que orientam esses testes, né?
Que tarefas são apresentadas ali? Como usar a evidência de forma mais prolífica, de forma mais próxima da ação pedagógica do professor, já que esses resultados, como a Júlia e a Sônia sabem muito bem, eles vêm um tempão depois, eles não são tempestivos, eles não são muito legíveis pelo professor, via de regra, porque são condensados, são, enfim, dados agregados sobre resultados que foram tabelados numa certa escala em algum momento do tempo. Ou seja, a avaliação está posta, os resultados todos sabemos aqui, nem sempre a gente consegue ficar muito feliz olhando para eles, né, ainda mais com os efeitos aí acumulados pela pandemia, todo esse regime de escolas fechadas. Mas, voltando ao ponto, as inovações que o documento aponta como essenciais, elas trazem, a meu ver, um olhar sobre a discussão necessária de o que estamos avaliando, como estamos fazendo isso, quantos recursos digitais permitiriam, aí sim, abrir essa caixa preta, fazer com que a avaliação se tornasse mais próxima da rede, da escola, do gestor pedagógico, fazer com que os testes e tarefas pudessem ter a participação do estudante, uma devolutiva tempestiva, legível, que permita ao professor uma ação muito clara, muito inequívoca sobre, por exemplo, que sequências de atividades podem ser pensadas e sugeridas a partir das evidências coletadas, né? E um outro ponto que me parece que está no documento, traz, repito, uma discussão que vai para muito além do uso da tecnologia, é que esses recursos digitais tocam num ponto que, às vezes, a gente só trata muito tangencialmente, que é a especificação curricular. A BNCC é um documento muito amplo, cheio de boas intenções, acho que é uma conversa que começa ali com a base, ela tem que ser continuada. No entanto, a base curricular, ela não esclarece para um professor que está lá no desafio diário da prática da instrução, não esclarece exatamente quais são os objetivos de aprendizagem que devem ser, almejados e encadeados no dia a dia da programação curricular. E aí o recurso digital é extremamente potente em trazer, de forma muito concreta, muito explícita, quais são os possíveis caminhos de progressão curricular que são desejáveis no ensino fundamental e as repercussões, por exemplo, que isso terá no ensino médio, não é? A visão clara do que a gente chama de mapa de progressão. Então, em uma palavra, é interessante destacar o quanto do efeito de aprendizagem dos recursos digitais é devido ao recurso digital propriamente dito, ou aquilo que o recurso digital provê que não é provido por outros desenhos. O livro-texto não traz isso, muitas vezes. A formação inicial não trata desses aspectos, e quando a tecnologia vem, ela já vem recheada, não é exatamente apenas de interfaces interessantes e lúdicas, mas de construções e insumos que deveriam estar em todos os outros objetos e todos os outros insumos pedagógicos. O professor, e ele, na verdade, até vinha assim, interrompê-lo, porque, né, pensa assim, não só muitas vezes ele provê, mas ele também provoca, porque chega na sala de aula um objeto que demandará, né, a situação relacionada a essa organização curricular, né, a celeridade da devolutiva. Eu fico até animada, assim, porque vai se demandar também esse processo, e a Sônia já está rindo ali, porque a gente já vai passar para ela, vai se demandar, né, um trabalho muito intenso e próximo de formação de professores, né? Algo que o professor Jorge também traz com muita frequência, né? Que não é só desenvolver a habilidade de resolver um exercício, mas é a habilidade de resolução de problemas, né? Então, esse estudante que vai estar provocado pelo objeto digital vai precisar também de um professor muito bem informado para que consiga dar conta daquelas dúvidas que surgirão, né, professor? Então, é o provimento e a provocação de um elo que precisa, né, ser fechado, que está cada vez melhor, mas que a gente tem urgência, como você colocou, né? Então, Sônia, vindo dessa ótica, né, super importante, dessa visão sistêmica do professor Jorge aí, e provocado também pela Isabel, trazendo o assunto, né, dos principais desafios ali, que são infraestrutura, ligada à conectividade, dispositivos, a adesão dos professores, né? Porque, né, professor Jorge, a gente vai ver que, assim, muitas vezes aquele professor que está com mais dificuldade, talvez ele tenha tido uma formação mais deficiente, ele seja com medo do que vai ser provocado no processo dele, né, de ensino.
de relacionamento com esse estudante, né? Então, como lidar com isso também, né, Sônia? A integração pedagógica, eu adorei quando a Isabel trouxe isso na nota, que, assim, um objeto por si só vai provocar, né, a costura com demais práticas de aprendizagem e demais conhecimentos, objetos e conhecimentos, mesmo, áreas de conhecimento, era a expressão que eu estava querendo me lembrar, e essa sustentabilidade, né? Como não ser um grande lançamento que fica ali por alguns meses e depois é esquecido. Acho que o Paraná tem uma política muito legal que considera essas diversas questões. Quando eu converso com o professor Rony, Sônia, o secretário, ele diz assim, é muito bom essa formação em pares, né, porque permite aos professores essa troca, dá mais segurança. Então, conta um pouquinho para a gente quais foram esses desafios, né, como superá-los, assim, e que de grandes aprendizados vocês tiveram em relação a essas dificuldades. Eu sou suspeita a falar, porque formação de professores, né, tem um espaço muito grande no meu coração, e o que a gente tem percebido aqui no Paraná, que a adesão dos professores, o uso dos recursos digitais é um ponto de virada. Mas também a gente não entende também que isso não tem que vir, por exemplo, via decreto, mas que ela é uma construção, né? Então, nós temos um histórico aqui de formação no programa que eu atuo desde 2020, no auge da pandemia, né? E a gente teve que acolher esse professor, dar esse suporte bem do início, e isso avançou muito rápido. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no uso apenas da ferramenta, né, que era nossa preocupação lá em 2020, e hoje pensa como uma inovação pedagógica, né, no uso desse recurso com intencionalidade. Então, o que eu quis dizer é que, por ser uma construção, a gente, no programa de formação, esse professor ele se sente ouvido, se sente mais apoiado no uso do recurso, ele se engaja. Então, a adesão ela é uma forma natural nesse processo. E falando disso, o momento em que esse professor tem para experimentar esse recurso entre os pares, nos seus grupos, dentro das jornadas de formação, né, é o momento que ele tem ali de errar também, né, de experimentar, de errar, de ajustar. Então, a formação entre pares dos professores é um fator decisivo mesmo, quando ele percebe também que esse estudante aprende mais, né, isso vira uma prática, não apenas uma obrigação pelo uso desse recurso. E outro ponto importante, não sei se eu posso dar continuidade. Por favor, eu ia perguntar assim, vocês ainda têm alguns desafios em relação a regiões rurais do estado? Porque é um estado muito envolvido em relação à infraestrutura, mas né, tem rincões, tem cantinhos, o Paraná também tem seus cantinhos. Como é que acontece isso nessas regiões, Sônia? A primeira pergunta que a gente se faz, né, a escola tem estrutura para isso? É uma preocupação bem profunda e bem legítima da rede, né? O Paraná tem um esforço muito grande de investimento em conectividade, em aquisição de equipamentos, em laboratórios, mas a gente sabe que a realidade, às vezes, né, não é totalmente igual, e tem escolas que conseguem utilizar esses recursos em todas as turmas, e tem outras ainda que enfrentam essas dificuldades com sinal de internet, com manutenção até de dispositivos, mas é um trabalho que a gente tem feito. O que a gente entende que essa infraestrutura ela é uma pré-condição para essa utilização. Sem ela, a inovação é um privilégio, e não é isso que a gente está trabalhando, nosso esforço, né? É para que a gente consiga atingir todos esses estudantes e de uma forma a garantir a equidade. Comparativamente, assim, considerando, né, os diversos componentes curriculares, vocês veem isso como Isabel, que fez um comentário parecido, né, no início da fala dela, a matemática é realmente assim o campo que a tecnologia, Sônia, na realidade de vocês está sendo mais experimentado? Foi por onde vocês começaram? Como é que isso se deu?
Sim, nós iniciamos com língua portuguesa e matemática, com utilização de plataformas e recursos. A gente tem todo um ecossistema, né, que integra, você comentou sobre integração, a gente integra com o currículo, com a formação de professores, né, então temos uma coordenação não só localizada na secretaria, mas também no Paraná inteiro, através dos núcleos regionais de educação. Então, a gente tem o que nós chamamos de embaixadores, aquele professor que é um técnico pedagógico que ele vai na escola, na sala de aula com aquele professor e ele dá o suporte lá pessoalmente no chão daquela escola para a utilização desse recurso, né, e o apoio técnico e pedagógico para esse professor. Então, a gente pensa também nessa integração de políticas, né, entendemos que a tecnologia ela não vem sozinha, ela tem que estar integrada com o currículo, com a formação, com a avaliação, né, e hoje a gente está com um esforço muito grande na recomposição da aprendizagem, está fazendo muita diferença ali, principalmente em língua portuguesa e matemática, mas os outros componentes curriculares também, utilizamos aí várias plataformas e recursos também, com os outros componentes curriculares em todas as etapas de ensino. E a experiência provavelmente vai permitindo essa diversificação também, né? Vai dando à rede mais segurança, né? E mais curiosidade, né? Eu queria fazer uma varredura nessa próxima linha aqui de conversa, porque assim, se eu sou um secretário do município, né, bem pequenininho, tenho questões relacionadas a meu orçamento, algumas dificuldades. Eu poderia ficar um pouco desanimado, mas assim, né? Porque, poxa, pensando, o recurso educacional digital de matemática, será que eu vou ter dinheiro para, né, orçamento para, na minha rede, conseguir viabilizar isso? E que a Isabel traz na nota, né, que existem diversos caminhos, né, diversas possibilidades, e que a gente já conta, né, a sorte do campo da matemática, que já conta com muitos repositórios de objetos educacionais digitais gratuitos, né, e que esse é um caminho também, não apenas a contratação, né, Isabel, mas que a matriz, né, a rubrica que a gente, né, se dispôs aqui a oferecer para as redes, viabiliza também uma boa condições para que secretarias que não têm um super orçamento possam também contar com seu processo de avaliação, de curadoria de recursos educacionais digitais, né? É possível isso, não é, Isabel? Sim, Júlia, com certeza. É possível, tem muitos recursos que são gratuitos, que são abertos, né? Que estão em português, que são brasileiros, né? Desenvolvidos no Brasil ou que estão em português. E aí a gente, na rubrica, uma coisa que é interessante é que a gente colocou, tem os critérios e também tem os, dentro, né, para cada critério ele é avaliado em não atende, atende ou atende muito bem, né? Então a ideia é que a gente possa, sejam selecionados, né, seja por curadoria ou seja para fazer uma parceria formal, aqueles recursos que atendem, pelo menos, né? E aí o atende muito bem pode ser para diferenciar entre recursos, por exemplo, ou até para as escolas escolherem quais que têm mais relação com o projeto pedagógico ou com o contexto daquela escola. Então, eu acho que também permite diferentes formas de implementar, né, e diferentes formas de fazer essa política pública. Então, ela pode ser mais direcionada, e ela pode ser até em 2 níveis, um pouco como é o PNLD, né? Se a gente for pensar que tem aí uma pré-seleção da Secretaria de Educação, daquelas que passam pelo critério ali no âmbito do atende, e que tem alguma descrição, talvez, um resumo, etc., e que as escolas possam pensar quais são aquelas que atendem melhor, né, que têm características que atendem melhor às suas necessidades, por exemplo. Agora, é muito legal porque você propôs, né, essa provocação, e na verdade é uma coisa fundamental, né, dessa vinculação com a BNCC e com o currículo da própria rede, né, vai ser fundamental se fazer esse exercício de um bom conhecimento do seu próprio currículo para conseguir encaixar, né, dispor de cada objeto ali, dando essa coerência, né, Isabel? Eu acho que talvez um primeiro passo para a rede seria ter essa segurança realmente em relação à estrutura curricular da sua própria, né, da sua própria política, certo? Sim, exatamente. Saber o que se quer, né, e o que se busca para poder analisar aí com base nos critérios. E lembrando também que os critérios eles são orientadores, mas cada rede vai entender também se precisa fazer alguma adaptação com base no seu contexto
e no seu próximo passo aí, nas suas necessidades. Né? Perfeito. Jorge, eu queria passar para você, e sei do trabalho que vocês têm, muito, muito legal, assim, de proximidade também, com redes, né, que trabalham mais com alunos no ensino fundamental, nos primeiros anos e até mesmo no Fundo 2, né, e, poxa, essa tensão toda também que tem sido, né, objeto também de um foco, de um direcionamento, de um cuidado do terceiro setor, né, o Itaú Social está muito voltado a essa prática do desenvolvimento das experiências de matemática no campo do ensino fundamental, e você tem ajudado demais aí nessa perspectiva. Como é que você vê esse processo? A nota está com uma atenção grande, né, às redes estaduais de educação, por entender, a Isabel traz isso, né, no texto, muitas vezes elas são também as propulsoras, né, de situações relacionadas a um maior desenvolvimento para se trabalhar isso em regime de colaboração posteriormente ao ensino nos municípios, mas a gente vê muitos municípios despontando também com muita experiência, e aí provavelmente esse trabalho com estudante do ensino fundamental é um trabalho específico e que demanda um outro tipo de cuidado, ou tipo complementar, questões complementares a essa atenção. Como é que você vê a diferença e a complementaridade desse trabalho no que diz respeito ao ensino fundamental? Não, perfeito, Júlia. Primeiro, acho que a gente fica com mais ênfase e mais visibilidade para a continuidade curricular que deve haver. A gente sabe que, por um desenho institucional nosso, as formações iniciais de professores que atuam nessas etapas são muito diversas. Elas têm focos diferentes, elas têm ênfases diferentes, e, de certa forma, isso reflete na trajetória de aprendizagem. Em matemática, como todos sabemos, mais do que talvez em outras áreas, essa cadeia lógico-dedutiva de conhecimentos ela é muito mais evidente, ela é muito mais explícita. Ou seja, se a gente começa com problemas no entendimento da divisão, lá no final dos anos iniciais, certamente isso vai repercutir mais adiante lá no entendimento de funções afins, por exemplo. Então, há uma dificuldade muito grande das redes, inclusive, em mapear onde os problemas começam a acontecer. Então, eu diria que o primeiro ponto é esse, a gente tem uma integração muito maior das etapas de aprendizagem, por isso a nossa preocupação é em retroceder e buscar as premissas cognitivas lá na base da constituição dos saberes matemáticos fundantes. E aí, se me permite, Júlio, uma coisa interessante da gente trazer a IA, e não só os aparatos digitais, mas, por exemplo, vários artefatos computacionais para a educação básica, como, por exemplo, ciência de dados, aprendizado de máquina, né, que a gente pode extrapolar um pouquinho, ou seja, não só as soluções de, digamos, propor tarefas interativas, adaptativas, que é o que é mais costumeiro e muito mais interessante, assim, do ponto de vista do professor usar imediatamente, mas há várias, volto a dizer, várias inovações que ficam sob a superfície dessas plataformas, que são também interessantes e que podem ser, inclusive, usadas de forma, digamos, desplugada, ou seja, que não vão esbarrar nas limitações de conectividade, de acessibilidade via, né, por exemplo, internet disponível, etc. Por exemplo, a gente entender muito bem como ajudar o professor a aplicar boas tarefas matemáticas em sala de aula no momento oportuno. E aí tem ferramentas que fazem gestão curricular. Por exemplo, veem o currículo como um grafo, como um mapa, uma árvore de conhecimento, e aí o professor passa a entender até visualmente como são as conexões cognitivas. Se eu não trabalho bem esse setor, aqueles ramos ali serão também prejudicados. Isso por si só, essa visualização, essa ferramenta de visualização curricular, já é muito potente, mesmo que ela não implique uma tarefa online em sala de aula. Outro tipo de intervenção tecnológica interessante é o uso nas avaliações formativas. Também está expresso na nota o papel formativo da avaliação. Aí há várias combinações, desde uma avaliação 100% digital, em que toda a pipeline de avaliação é feita com recurso eletrônico, aquele desenho em que o professor pode fazer uma aplicação manual, impressa, meio rudimentar, doméstica, digamos assim, mas o tratamento dos dados e a produção das devolutivas usando IA generativa permite ao professor economizar tempo desse trabalho mais maçante e devotar tempo à leitura da devolutiva e à intervenção, ou seja, mesmo que a avaliação seja no papel com lápis, a coleta da informação via ferramentas de visualização de imagens, de preparação da imagem por OCR
e o tratamento das devolutivas de forma inteligente já é um ganho pedagógico e gerencial enorme em relação a dados. Enfim, eu quero dizer que há várias possibilidades de usar a tecnologia desde o uso direto pelo aluno, aquele uso da gestão das aprendizagens por parte do professor. E nada melhor do que a matemática útil para a integração dos saberes pedagógicos todos, né, com ciência de dados, como você trouxe. Que divertido deve ser para um estudante que está no ensino fundamental começar a trabalhar a ciência de dados, sendo útil para as outras, né, os outros componentes curriculares também, e começando desde cedo, né, fazendo disso uma questão prazerosa e não amedrontadora, né, professor? Perfeitamente. Que a matemática, ela tem aplicações ali que afetam a vida de todos, e é muito interessante ver que eu estou aprendendo a matemática que tem pautado a minha vida, a vida da minha família, da sociedade como um todo. Então, tem muito a ver com aquilo que a gente discutiu no começo, a tecnologia organizando o currículo também, e mostrando que esse currículo traz chances enormes de inclusão social, de participação no mundo do trabalho, que são propiciadas apenas, quase exclusivamente, pela matemática. Isso é bom demais, é querida nossa, né? Ô, Sônia, imagino que você, ouvindo o professor, passa aí um filminho, né, de tudo que vocês já construíram, toda a experiência de vocês, assim, como é que acontece de você conseguir ver, né, identificar esse processo da política no Paraná, né, dessa consolidação, de que o trabalho num componente curricular está sendo também muito útil para outro componente, né, essa integração, né, e experiências que você tem relacionadas a esse monitoramento, né, assim, não tenho dúvida de que vocês já têm resultados muito positivos nesse campo, né? Não só, claro, da variação do processo de aprendizagem, mas do estudante pensando de forma mais orgânica, né? Do conhecimento ir sendo concatenado e montado a partir dessa maior intimidade com o uso de tecnologia, né? Como é que isso tem acontecido por aí? Eu vou iniciar com a questão do monitoramento, porque foi uma construção muito difícil desde o início. A gente tinha aquela ideia de acompanhamento, mas é uma mudança de cultura também, né? Então, no início, muitos professores se sentiam realmente monitorados, né? E não acompanhados ali. Então, até a gente conseguir levar essa ideia de que monitorar é muito mais do que contar acessos, né? Então, principalmente em uso de recursos, não é saber quem entrou na plataforma, quantas atividades foram feitas, não apenas isso, mas pensar de uma forma de que esses dados que a plataforma, né, estão nos trazendo, eles são analisados para entender essas habilidades dos nossos estudantes, quais eles estão dominando, onde tem essas maiores dificuldades, como que o professor pode intervir e utilizado como uma ferramenta de tomada de decisão pedagógica, não apenas de um controle técnico. Então, essa mudança de mentalidade mais cultural mesmo, né, de cultura escolar, de professor entender, ele não está sendo monitorado, né? E já é uma realidade, sim? Já é uma realidade de vocês? Né? Felizmente já é uma realidade que tem muitas camadas. Então, por exemplo, o professor ele consegue ver o acesso, né, por um instrumento de acompanhamento dos dados da turma dele, pensar em quais estratégias pedagógicas ele vai poder tomar. A equipe da escola, equipe pedagógica, direção, acompanha, né, no âmbito da escola, por série, por disciplina, e nós, enquanto secretarias, conseguimos ter acesso aos relatórios por regional, pela rede inteira, pela escola. Isso permite para a gente identificar, né, até onde essa implementação no uso desse recurso está avançando bem, onde a gente precisa reforçar, onde precisa dar um apoio técnico, e aí, por isso, os nossos embaixadores e as equipes de coordenação regionais podem estar atuando. Então, e felizmente conseguimos, e digo, não é fácil, né? Nós temos um histórico de formação e acompanhado também com as boas práticas, com o incentivo desse professor compartilhar o que ele tem feito e como ele tem feito, dar essa valorização para esse professor a partir do que ele tem também devolvido e
nos apresentado, né, nas salas e com os estudantes. Então, é todo um conjunto de fatores que faz com que a gente possa dizer hoje que conseguimos chegar, temos muitas coisas ainda para avançar, mas conseguimos chegar em um ponto que a ferramenta, o recurso, não está sendo utilizado apenas por ser uma tecnologia, né, por ser digital, mas porque ele tem uma intencionalidade pedagógica e pode contribuir ele para a aprendizagem dos estudantes. Não sei se Que legal. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Chega um momento que, infelizmente, eu tenho que dizer que está chegando perto do fim a nossa conversa aqui. Eu sempre acho que passa muito rápido, e hoje passou mais rápido ainda, porque eu queria ouvir muito de cada um de vocês. Eu faço até um convite, eu quero ouvir, assim, nas palavras finais, assim, a gente costuma fazer essa pergunta aqui no CIEB, se vocês puderem contar uma experiência que vocês tiveram, e que vocês levam para a vida, assim, uma experiência de um dia em que você viu essa relação de como a tecnologia é importante na educação básica, alguma coisa de uma experiência de sala de aula, de um professor, de alguém, algum momento em que vocês falaram, puxa, o meu trabalho faz diferença mesmo, e que bom que a tecnologia está aqui comigo para isso, e que a gente vai contar, né, para netos, sobrinhos, tudo, guardamos essas histórias. Eu queria agradecer muito, vou passar aí a palavra final, Isabel, professor Jorge, professora Sônia, não sei quem quer começar, assim, não sei se vocês têm também alguma necessidade de comentar algo que não foi fechado, e se vocês puderem contar esse momento especial na vida de vocês. Fiquem à vontade, quem quiser falar. Eu posso começar. Quando foi na época da pandemia, e a gente tinha, né, enfim, liderei o desenvolvimento de uma plataforma educacional de matemática voltada para avaliação, justamente avaliação formativa baseada nos tipos de erros que os estudantes tinham. Então, as escolas estavam começando a usar. E aí a plataforma, né, os estudantes faziam resolviam, né, problemas e exercícios, e a plataforma mostrava para os estudantes, para os professores, quais eram os tipos de erro, né, mais comuns da turma, e também para cada estudante onde que eles estavam. E justamente na época da pandemia, as escolas que estavam usando, que já tinham começado e que já tinham, né, tinham algum conhecimento, mostraram que eles deixaram de ser cegos, né? Então, esse foi um relato que veio de algumas escolas e que deixou a gente muito feliz, né? Que os professores, as escolas ficaram cegos, né? De um dia para o outro, porque o que os estudantes estão fazendo, o que eles estão aprendendo, e a plataforma dava essa luz, assim, ajudava a guiar um pouco, inclusive, quais eram, né, as dificuldades, o que tinha que ser retomado, onde podia avançar, quais alunos estavam ficando um pouquinho para trás. Então, eu achei que foi um momento muito, né, muito difícil para todo mundo, e que se percebeu também o valor desse tipo de recurso, principalmente voltado para a avaliação formativa. Que legal. E assim, né, a gente vê, tem o seu lugar, definitivamente, naquele período deu um salto, né, Isabel? Obrigada, viu, e parabéns pela nota, acho que vai ser muito útil para muitas secretarias. Obrigada. Eu que agradeço, espero que seja muito útil mesmo. Júlia, acho que eu vou seguir aqui a ordem que está sendo seguida desde o início, então eu faço aqui um breve relato. Acho que nessa direção do que a Isabel também relatou, a gente começou um experimento, só para ilustrar muito esse diálogo entre formação de professores e inovação, né? A gente começou com testes em relação a como fazer esse mapeamento dos conhecimentos e habilidades matemáticos, e era uma coisa muito manual, né, no sentido de que os professores tinham que fazer essa validação, tinham que testar isso à mão, e ao cabo de alguns anos, isso tornou-se o sistema que hoje o Estado do Ceará é aquele que aplica avaliações para todas as escolas do ensino médio, que traz devolutivas de informações tempestivas, com espaço de 15 a 20 dias, entre a aplicação em massa e os dados serem entregues aos professores. E é muito interessante como todos eles se sentem parte do processo, autores do processo de inovação tecnológica que começou artesanalmente e que hoje pauta as decisões pedagógicas que cada um deles toma, formando os seus pares, contribuindo para o desenvolvimento da ferramenta. Quer dizer, é uma possibilidade de democracia e de participação
colaborativa que só a tecnologia digital consegue prover. E já é insumo, né? Eu acho que ninguém abre mão mais, né, professor? Assim, já é algo que ninguém vive sem, né? E foi aquilo que a gente comentou com a Sônia, né? Já está rodando. É essencial, né? Exatamente. Muito obrigada pela sua participação. Vai ser bom a gente seguir junto aí, acompanhando esse processo. Obrigada, professor. E você, Sônia? Bom, quando a gente fala em colocar o estudante no centro da política pública, falo enquanto secretaria, e eu posso afirmar que não é uma frase apenas bonita, mas uma escolha concreta, né? Isso significa que todas as decisões que a gente tem tomado, desde a escolha da plataforma, de todos os recursos, até o formato da formação entre pares, docente, elas estão partindo da pergunta, do questionamento. Isso vai ajudar, isso realmente ajuda o meu estudante, o nosso estudante da rede a aprender, né? E essa escolha tem mudado todas as coisas. Então, uma das experiências que eu gostaria de compartilhar foi no ano passado. Todo ano a gente faz um congresso de formadores, né, onde selecionamos as boas práticas, levamos esse professor para esse evento de 3 dias, com oficinas, com palestras, com muita troca e compartilhamento. E no ano passado nós levamos não apenas o professor multiplicador, que a gente chama de professor formador, mas o professor cursista, e levamos também os estudantes das turmas onde essa boa prática foi realizada, e ver essas crianças, estudantes, apresentando o trabalho que o professor, a ideia que o professor levou para a sala de aula, foi uma emoção muito grande, porque mesmo com mais de 20 anos de docência, a gente ainda se emociona com situações em que realmente o estudante ele conseguiu se apropriar, ele está conseguindo compartilhar e ver sentido naquilo que o professor está ensinando. Ele está à vontade e ao mesmo tempo desafiado, né? Não tem combinação melhor, né? Feliz e desafiado. Foi muito emocionante. Os pequenininhos sempre emocionam muito mais, né? Então, as crianças dos 6º anos, estudantes, falando sobre diversos assuntos, plataformas, robótica, pensamento computacional e matemática, todos os componentes na prática, né, as experiências que eles se realizaram. Um deles apresentou sobre design thinking, explicando o que era ideação, e eu fiquei super impactada, assim. Foi muito emocionante. Era isso, que pessoal. Ótimo, que bom, que bom. Bom, gente, está no ar, então, a nota técnica do CIEB, Recursos Educacionais Digitais Pedagógicos, matriz de referência para avaliação e seleção na área de matemática. Se você é secretário de educação, diretor de escola, professor, tem uma ferramenta muito legal para fazer essa avaliação e utilizar, né, selecionar e utilizar com conforto e com segurança, conseguir fazer essa aferição das prioridades para dar andamento a esse processo que é tão importante. Obrigada a você que esteve assistindo a gente, muito obrigada, Isabel, Jorge e Sônia, por estarem aqui com a gente, e é isso, até o próximo CIEBcast. Um grande abraço.